Então, boa tarde para todas e para todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao trabalho de conclusão de curso da Carina Brasil, do curso de Relações Internacionais. A gente agradece bastante a Paola Nicolau e ao Vitor Tarifa por terem aceitado o convite para participar desse momento de arguição do trabalho, da monografia da Carina. Vocês já fizemos outras bancas juntos, então vocês estão acostumados. A gente vai ter um momento prévio de apresentação do trabalho da Carina, principalmente para quem está aqui acompanhando a gente possa conhecer um pouquinho mais o trabalho dela. Na sequência, eu vou passar a palavra para a Paola e depois para o Vitor, para eles fazerem as suas considerações. Depois da consideração de ambos, eu passo novamente a palavra para a Carina, para ela responder os questionamentos, reagir às provocações. E aí, ao final, também fazemos os comentários e depois a gente delibera aí pelo desfecho. Então, Carina, fica à vontade. Ela vai compartilhar com a gente uma apresentação. Eu pedi para que ela tentasse resumir essa apresentação em algo em torno de 10 minutos. Afinal, o trabalho já foi lido por ambos. Então, ficamos à disposição, Carina. Perfeito, muito obrigada. Vou compartilhar aqui e aí só me confirmem se também está aparecendo para todos. Sim. Beleza. Perfeito. Então, boa noite a todos que estão aqui. Gostaria de agradecer, a presença de todo mundo, em especial a minha banca. Então, Tarifa, Paola, muito obrigada novamente por aceitarem esse convite. Também ao Hermes, meu orientador pelo suporte. E trazendo um pouquinho mais sobre o meu tema, ele aborda a mudança paradigmática da economia empresarial internacional para o mercado tecnológico de inovação, contemplando as adaptações estratégicas e também o case Magazine Luiza. Esse tema, ele aborda um pouco mais como fenômenos, assim como a globalização financeira, a economia de inovação e o maior desenvolvimento da economia de plataforma, eles tendem a ser estudados. Então, são fenômenos econômicos que geram tantos impactos ali internacionais que as suas circunstâncias, o seu contexto, ele traz uma oportunidade para que a gente entenda um pouco mais sobre os padrões que possam influenciar nesses casos. Então, o que influenciou, o que influencia para que fenômenos assim cheguem numa abrangência como eles chegam hoje em dia, e também os fatores que possam servir de base para estratégias futuras. Então, como a gente consegue utilizar desses padrões, como a gente consegue analisar e usar disso para estratégias em relação às alterações que o meio internacional também pode sofrer futuramente. Então, como que a gente pode analisar o que passou para entender, ter uma análise um pouco mais diagnóstica e também preditiva do que pode acontecer no meio internacional. Esse foi um tema selecionado principalmente pela importância que ele tem assim, em relação a como a gente consegue aproveitar do vasto campo das relações internacionais e trazer um pouco mais em relação a esse tema. Então, a temática de economia mundial e corporativa, ela ainda não é tão discutida, tão aprofundada dentro do campo das RIs. E então eu vi uma oportunidade de poder me aprofundar um pouco mais nessa discussão e também contribuir com ela, já que, apesar de não ser tão discutida, ela gera grandes influências, ela é realmente impactante também no meio das RIs. Como afirma Dresner, qualquer mudança tecnológica, inovação, enfim, é também um exercício de redistribuição. Então, com essas novas... então, como as inovações, com a tecnologia, são oportunidades de criarem novos vencedores e novos perdedores, o que altera o equilíbrio de poder e, consequentemente, traz efeitos diferenciais ali dentro das relações internacionais. Efeitos que podem ter uma influência doméstica, então influências políticas e sociais ali locais, regionais, oportunidades de desenvolvimento e também de parcerias, e também mundiais, com impactos gerados pelos fatores dentro do sistema internacional. Particularmente, esse foi um tema que sempre me chamou muita atenção, porque desde o início da minha graduação,
Eu entrei ali na Empresa Júnior, estive boa parte da minha graduação dentro do movimento Empresa Júnior. Então, esse meio corporativo internacional, empresarial, sempre me chamou a atenção. E hoje também no mercado de trabalho, como head de produto de uma startup de inovação que tem um mercado internacional, tem clientes internacionais, isso faz parte do meu dia a dia. Então, sempre foram temáticas desses conceitos aqui que eu trouxe como tecnologia, inovação, gestão estratégica, sempre fizeram parte do meu dia a dia, do meu interesse e hoje também fazem parte do meu trabalho. E por isso eu quis trazer um pouquinho mais também deles para a minha pesquisa, tirar só que ele se mantém no meu dia a dia, né? Mas também poder trazer e transparecer ele também na minha pesquisa. E não poderia falar de inovação, de gestão estratégica, sem trazer um exemplo real também disso. Então, uma empresa que possa mostrar de forma empírica exatamente o que esses conceitos, né, de estratégia de negócio, tecnologia e inovação podem se mostrar dentro da prática. Então, eu trago como objeto o Magazine Luiza, que é uma empresa que é destaque nos resultados de mercado, que passou por uma evolução econômica, então também aborda um pouco mais de como essa empresa ela passou por fases de instabilidade, por fases de crises na economia brasileira e também instabilidades dentro do modelo de negócios do Magalu, e como ele conseguiu evoluir, chegar no parâmetro e no patamar que ele conseguiu chegar hoje, trazendo a liderança, cultura e a visão inovadoras também nesse caminho. Então, além de um modelo de negócio volátil ali, que conseguiu se adaptar com as mudanças de mercado e conseguiu crescer e evoluir cada vez mais, a cultura também esteve junto. Então, esse foco numa liderança inovadora, num foco em resultados, também esteve sempre junto e também influenciando nesses resultados de mercado. Falando um pouco mais sobre a discussão, então, o meu texto ele aborda principalmente essas 3 discussões. Primeiro, os estímulos econômicos à inovação, depois um pouco mais as adaptações dos modelos de negócios corporativos internacionais, e depois eu mostro um pouquinho mais em formato de estudo de caso, né, comprovando e também retratando com um exemplo prático o caso do Magazine Luiza e a sua ascensão diante de instabilidades, tanto no mercado nacional quanto internacional. Então, primeiro falando sobre a questão da inovação, tem uma discussão em relação ao impacto das crises econômicas ali no sistema financeiro internacional, então um pouco mais dessa relação entre os dois, a globalização econômica e as transformações internacionais também mostrando um pouco mais desse fenômeno, e o desenvolvimento econômico e o contexto inovador. Principalmente como cenários, assim como as crises financeiras, embargos comerciais, disputas políticas e geopolíticas, podem se tornar pontos de transformação e impulsionar inovações. Então, quando surge ali uma quebra no meio econômico, uma crise, um ponto de instabilidade, o meio corporativo, né, as empresas elas têm que se adequar, se adaptar, procurar novas formas de inovar mesmo, de trazer ideias, de ajeitar ali, adequar seus modelos de negócio. E isso acaba promovendo alterações na dinâmica dos negócios corporativos e empresariais. Então, uma empresa ali tentando mudar o seu modelo, se adaptar, entender melhor, se manter, né, competitiva, vai promovendo algumas alterações nessa dinâmica. E, por exemplo, a globalização ela é um fenômeno recente significativo e contextualiza ainda mais essas questões. É um fenômeno que mostra justamente como os movimentos de mercado eles acarretam em uma mudança em todo o panorama internacional, principalmente oriundos dessas crises ou desses momentos de ruptura ou momentos de transformação. Falando mais dessas adaptações, então aqui eu trago para um lado mais explicativo em relação à economia de inovação e as suas consequências no meio internacional, então trazendo um pouco mais desse lado do recente, a economia de plataforma e a transição tecnológica. Em especial, como essa tecnologia voltada à estratégia de economia de plataforma se tornou fundamental para os modelos de negócios da contemporaneidade. Então, atualmente, realmente a economia de plataforma ela se encontra como um fenômeno atual que tem cada vez mais feito com que as empresas elas alterem ali o seu modelo de negócio para estar também de acordo, estar competitivamente igualitário ali aos outros, conseguir estar no parâmetro, conseguir trazer dessas estratégias como diferenciais e uma forma da empresa se manter competitiva. E justamente essas adaptações, esses modelos, né, essa diversificação tecnológica com novas estratégias e adaptação do negócio, e essas questões elas impactam diretamente
no surgimento também de novos instrumentos, então novas ideias, novos meios, que trazem a possibilidade de transformar esses níveis de diversidade e também de potencial de mercado. Então, com toda essa adaptação, com o mercado ali mudando, procurando formas de conseguir se adaptar em relação a essas novas estratégias, cada vez mais essa régua ela vai subindo. Então, as expectativas em relação ao desenvolvimento econômico vão subindo. Ele vai se inventando, daqui a pouco precisa se reinventar novamente, e assim vai aumentando esse potencial de mercado e até onde o mercado ele consegue chegar quando a gente fala de inovação internacional. E falando nisso, né, falando em como chegar a esses pontos de inovação internacional e de inovação dentro do modelo de negócio, o Magazine Luiza ele é o retrato perfeito aqui dentro principalmente dentro do contexto brasileiro, de uma empresa que saiu ali com um foco e hoje em dia tem outro totalmente diferente, alcançando um patamar nunca imaginado. Então, o Magazine Luiza é uma empresa que iniciou com foco mais na experiência em lojas físicas, uma loja pequena ali no interior de São Paulo, com investimentos mais voltados à infraestrutura e atendimento presencial. E depois de algumas variações dentro do seu modelo de negócio e também instabilidades no meio econômico brasileiro, essa é uma empresa que ela teve que passar por vários ajustes, várias transformações ali para chegar onde ela chegou hoje, com o objetivo de se tornar uma referência no e-commerce. Então, ela passou a adquirir também um foco ali no negócio digital, uma plataforma de dados, a sua análise estratégica ela mudou também, saindo daquele foco na infraestrutura, mas sim agora em clientes com maior relevância, potencial de compra, rentabilidade e uma mudança, um investimento maior nos seus processos de venda, marketing digital e também estratégias promocionais. Então, é uma empresa que conseguiu mudar ali o seu objetivo quase que completamente em relação de aonde era a sua área, onde era o campo que ele gostaria que as empresas gostariam de atuar, né, principalmente, e conseguiu chegar num nível nunca esperado. O nível que a gente pode até considerar como um império. Então, hoje, o Magalu ele tem uma influência muito forte aqui dentro do mercado brasileiro, é uma inspiração para muitas outras empresas, e mesmo com um contexto de variações, colapsos e vários pontos de instabilidade que aconteceram dentro ali da sua história, ele vem obtendo performances que nunca foram previstas antes. Suas ações obtiveram alta valorização, destaque em relação aos demais ativos semelhantes, e também conseguiu sair de um cenário de quase quebra para um dos grandes exemplos de transformação digital durante a sua história. Então, um exemplo também de como ele se destaca, né, é essa premiação do e-commerce Brasil em 2020, que 2020 foi um ano, como todos sabem, né, muito instável, gerou muitas incertezas ali com a pandemia, e o Magalu conseguiu se manter ali em destaque, conseguiu se manter como uma empresa ainda guia em relação, principalmente, a essa questão do e-commerce e das plataformas digitais. E muito dessa estratégia vem do diferencial que é a sua cultura. Então, de vários players do mercado que eu poderia trazer, eu quis trazer o Magalu porque o que mais me chamou a atenção foi realmente a cultura e a forma como, desde a sua fundação, desde a sua primeira líder, né, a fundadora Luiza Trajano, a cultura ela traz características ali à frente do seu tempo. Então, a Luiza Trajano ela já trouxe uma liderança futurista, uma liderança trazendo assim conceitos, vivendo conceitos que até então não eram considerados conceitos técnicos de estratégia de negócio, que recentemente começou a ser estudado, né? Então, isso de errar rápido, desde aquele tempo, desde o início da loja, ela já focava em resultados, em levar para o cliente, pegar a sugestão do usuário, do cliente que está usando, feedback, tudo isso sem nem simplesmente por instinto. E essa visão futurista, ela foi passando de geração em geração, foi passando de liderança para liderança, como, por exemplo, para sua sobrinha, a Luiza Helena, que também assumiu depois a frente do Magalu, continuando com as intuições inovadoras e conseguindo equilibrar as estratégias de consolidação do negócio com uma cultura acolhedora, focada em pessoas, focada no cliente e também na equipe, conseguindo utilizar da equipe da melhor forma ali dentro da empresa. Bem, em síntese, eu discuto um pouco mais sobre como as crises mundiais e as propagações de internacionalização produtiva, elas geram uma necessidade de diversificação e adaptação tecnológicas e estratégicas. Então, quando surge essa crise, o mercado ele tem que se movimentar, ele tem que se adaptar, tem que conseguir encontrar outras formas diversificadas de estar ali ainda presente, competindo. E com isso surge espaço, né, e oportunidade
para novos instrumentos, novas ideias, inovações e também novos players que começam a se destacar também nesse processo, quando abre esse espaço. Com isso, influencia diretamente na economia e possibilitam transformações nos potenciais de mercado, até que surja alguma outra crise que gere essa necessidade de adaptação, e assim vai. É um ciclo realmente que demonstra como o desenvolvimento econômico ele vai se expandindo e se retraindo em relação principalmente à inovação e à necessidade de se manter competitivo quanto ao mercado. Hoje em dia, né, realmente a gente tem essa visão de como a influência na economia ela acaba possibilitando esse aumento do potencial de mercado. Então, a gente saber até onde o meio internacional ele vai conseguir evoluir, ele vai conseguir chegar numa inovação que pode impactar não só regionalmente, mas em relação ao mercado e o meio corporativo internacional também. Bem, muito obrigada novamente aqui a todos. Me ponho à disposição aqui para as dúvidas, para os feedbacks. Obrigada. Ótimo, Karina. Obrigado pela apresentação. Acho que você pode tirar ela. Prontinho. Você levantou a mão, Victor? Você está usando Não, eu ia mandar um aplauso. É um recurso novo de... Sim. Beleza. Então, vamos seguir. Podemos começar com a Paola, tudo bem, Tarifa? Beleza, então. Então, Paola, você fica à vontade para fazer suas contribuições. A palavra está contigo. Então, Karina, obrigada pela apresentação, obrigada por me aceitar na banca para contribuir um pouquinho. Eu também estou um pouco destoada já do mundo acadêmico faz um tempo, também trabalho com startups e afim, então eu entendo o seu sentimento de querer trazer isso mais próximo dos conceitos acadêmicos. Às vezes a gente se sente até meio fora d'água, porque a nossa bagagem acadêmica, a gente sofre um pouco para linkar com o nosso trabalho atual. Acho que isso vem mudando. Acho que o Hermes faz um bom trabalho também em tentar trazer conceitos mais atuais. E o tema em si é extremamente interessante. Eu escutei o podcast do Zero ao Topo, então tem várias referências que eu entendi do seu texto por ter ouvido ali na sua fonte original. Inclusive é muito interessante, realmente traz muitos fatores que dá para a gente explorar a fundo e tornar um TCC. E aí eu tenho, além dos elogios entre você ter feito um texto que está muito bem escrito no geral, assim, então eu não vou me ater com essas observações de estrutura ou, enfim, de revisões que você pode verificar depois e fazer e checar se está tudo certinho, tudo em ordem. Mas eu queria me ater um pouco ao link do trabalho como um todo, à amarração dele. Quando eu li a primeira vez, eu esperava 2 caminhos possíveis do guia do seu primeiro capítulo. Então, quando eu li o seu primeiro capítulo, eu vi a citação das diversas crises econômicas e interpretando a inovação como uma situação muito disruptiva que acontece após eventos ali marcantes no cenário internacional, na economia mundial. Eu pensei que quando a gente chegaria no case da Magalu, ali no capítulo 3, talvez você iria linkar situações pontuais que aconteceram no ano tal com situações que o Magalu foi executando, tipo, olha, aconteceu essa crise aqui, por isso que eu analisei isso, e aí aqui o Magalu foi, assim, cunhando seus passos, né? Então, esse era um dos caminhos que eu achei que iria. E o outro caminho, talvez, que eu achei que iria, que era mais óbvio para mim, até por eu ter atuado como agente local de inovação por um tempo, a gente trabalhou bastante esse tipo de conceito, foi a questão que eu pensei que talvez você iria para uma parte de tipos de inovação, citar quais são os tipos de inovação que tem e trazer uma literatura um pouco mais atual, principalmente falando sobre inovação aberta. Eu não vi nenhum desses 2 caminhos. Você foi por um terceiro caminho, que é válido, eu entendo a sua lógica, eu só acho que poderia ter sido melhor se você tivesse amarrado uma coisa a outra, porque o que eu percebi que aconteceu
E aí, assim, no geral, foi que você se ateve bastante ali no primeiro capítulo sobre crises e tudo mais. E quando a gente chegou no estudo de caso, faltou um pouquinho amarrar uma coisinha na outra. A gente tem ali um capítulo intermediário que dialoga um pouco com o segundo, mas o primeiro e o terceiro, que seria ali, eu não consegui encontrar um link muito claro, mas que não é difícil de corrigir também. Então, o que eu queria citar é que, por exemplo, a Magalu é um case de inovação aberta. Então, um dado que eu senti falta é que a Magalu se construiu com uma trajetória de mais ou menos 25 aquisições. Então, a Magalu não é só a Magalu foi adquirindo, então ela foi adquirindo empresas na sua trajetória e incorporando a inovação no seu modelo. Então, ela foi trazendo essa expertise tecnológica, essa inovação de outras fontes por diversas aquisições. E esse é um modelo de desenvolvimento disruptivo, claro, mas de inovação aberta, porque é um momento que você abre a sua mente, então você descentraliza, você tira ali de dentro da sua empresa, você não tem mais um escritório de inovação na sua empresa, você tem um hub que você tem várias empresas que colaboram para causar essa inovação também disruptiva, mas dentro do modelo de inovação aberta, que é uma metodologia. Então, eu senti falta de você citar como a Magalu cunhou esse caminho a partir desses seus apontamentos históricos e econômicos e da crise mundial. E aí o que eu senti bastante falta foi do texto do Henry. Nossa, eu até esqueci o sobrenome agora, porque é difícil de falar, mas vamos lá. Henry Chesbrough, no meu melhor inglês, para você, que foi a pessoa que cunhou o termo, então, que é quem discorreu na literatura sobre isso e que é mais atual. Então, a gente tem um termo cunhado mais recentemente, um modelo que seguiu, e aí também tem o livro, e aí eu não li, então ali já é uma observação, mas tem o livro Jeito de Ser Magalu, que cita também do zero ao topo, eles usam algumas citações e que citações de quem escreveu, no caso, né, que depois transformou no livro, mas que é a questão de ser, de fato, um caso de inovação aberta, citando todos esses casos que eu falei também, falando sobre aquisição. Então, até teve na página 35, e essa vai ser minha única intervenção citando especificamente uma parte, você fala assim, analisar as estratégias de negócio diante de contexto. Estratégia de negócio vem de uma metodologia que você executa. Então, você tem qual que é essa estratégia? E aí, você poderia ter discorrido mais. Então, quais foram as estratégias efetivamente utilizadas pela Magalu para chegar nesse ser essa referência inovadora, ser essa empresa inovadora e se destacar no varejo? Porque não é uma empresa comum, como você bem citou no seu trabalho. Então, os meus apontamentos são majoritariamente sobre isso. Eu melhoraria um pouco essa amarração entre o primeiro capítulo e o terceiro, traria mais conceitos mais atuais, incluiria na sua bibliografia o jeito de ser e também o artigo do Henry Chesbrough. Então, talvez tem mais de um, então talvez você aprofundar um pouquinho, ver o que você acha também que cabe, porque, obviamente, trabalha seu, então você sabe mais que eu sobre ele, e trazer essas estratégias. Então, isso foi, assim, o que eu acho que poderia tornar o seu trabalho muito mais rico e uma análise um pouco mais profunda, efetivamente, da parte do estudo de caso ali. Você discorreu bem no primeiro capítulo, mas a gente precisa discorrer melhor para conseguir amarrar A com B e com C. É isso. Essa é a minha colaboração e parabéns, tá um bom trabalho, é só pontuar algumas coisinhas para melhorar. Obrigado, Paola. Já na sequência, a gente passa para o Vitor. Quanto tempo, Hermes? Quanto você precisar numa sexta-feira à noite depois do seu longo dia de reuniões? 1 horinha? Karina, grande prazer estar aqui. Fiz parte da sua trajetória acadêmica, pessoal, muito brevemente, mas o pouco que eu te conheci é uma baita profissional. Então, assim,
Já parabéns pelo trabalho de início, obrigado pelo convite, obrigado também, Hermes, por ter considerado. Também envio saludos a Paola. Então, vamos lá. A minha intervenção vai ser um pouco mais maçante, porque eu apontei como página por página. Desculpa, eu estou um pouco acostumado a trabalhar assim. Depois eu te mando para vocês, né, para você, Karina, para o seu orientador, os meus pontos, e vocês avaliam o que é interessante de incluir ou não. Tá? E a paginação eu levei em conta não a página que estava embaixo, que eu comecei a fazer levando em conta a paginação do PDF, que está um númerozinho, acho que antes ou depois do número ali, mas aí você vai conseguir identificar bem nos documentos que vou mandar para você, tá? Então, vamos lá. Estou um pouquinho enferrujado, confesso, sobre o tema, digamos, de inovação, etc., mas tem alguns comentários, né? Começando ali no resumo, eu acho interessante você explicitar, não só no resumo, mas no capítulo também de introdução, a sua pergunta, a sua hipótese, o método e os resultados, já no seu resumo. E já também indo na parte de introdução, eu acho que isso é muito interessante. Imagino que você não vá seguir carreira acadêmica, mas isso que eu vou falar, acredito que também sirva para a sua atuação no setor privado, é de você sempre escrever qualquer peça. Eu entendo que no setor privado é sempre sumários executivos muito breves, né? Geralmente o tomador de decisão não tem muito tempo para ler um trabalho muito extenso. Então são ali documentos de 1, 2 páginas no máximo, com gráficos, etc. Sempre deixar bem explícito sobre o que você quer falar. Então, no trabalho, isso seria interessante, você incluindo esses elementos de pergunta, esses elementos clássicos de metodologia, pergunta, hipótese, o método, os resultados. Isso também serve para a sua atividade profissional, de deixar bem explícito o que eu estou querendo tratar aqui, basicamente, o que eu acho que vai... o que eu acho que é o caminho, né? Que no caso são as hipóteses e os resultados. Vou colocar isso tanto no resumo e no capítulo 1, e também ali na página 12 é quando você traz pela primeira vez o termo de capitalismo de plataforma. Acho que seria interessante também trazer uma definição. Algum autor já clássico na área, ou algum manual, que você utilizou bastante, por exemplo, o manual de Oslo, né? Se tiver alguma definição, acho que é interessante colocar ali o que a gente entende por capitalismo de plataforma, porque isso também vai te ajudar na sua atividade profissional, de deixar claro os conceitos, o que significa isso para você, para que o seu outro interlocutor também entenda a mesma coisa. Ele também entenda o que a gente está, quando a gente fala capitalismo de plataforma, o que a gente está se referindo. Então, eu colocaria esse comentário também. Agora, entrando um pouco no capítulo 2, já que é o que você discute os ciclos, né, do Schumpeter e do Krugman, talvez eu vi que você traz bastante o Krugman primeiro para falar sobre crises financeiras e depois traz o Schumpeter, apesar de que o Schumpeter escreveu muito antes que o Krugman, né? Talvez deixar de alguma maneira, isso você pode discutir com o seu orientador, obviamente, mas amarrar um pouco a ideia dos dois. Para mim não ficou muito claro a relação do ciclo de crise financeira do Krugman com o do Schumpeter, que depois você traz também. Esse é um comentário mais genérico. E já um comentário mais preciso tem ali na página 18, quando você traz... não é incorreto o que você disse, né, que a era da globalização se caracteriza como um período que acontece uma superação do paradigma socioeconômico de Bretton Woods. Aí eu trago só um ponto para reflexão, que a gente sabe que tem outras correntes de autores, como, por exemplo, de Sistema Mundo. A Hebe sabe que eu gosto bastante da corrente Sistema Mundo, né, que interpreta, na verdade, globalização como um movimento de muito maior longo prazo, que, na verdade, inicia lá no século XVI e, digamos, todo o movimento de expansão do sistema capitalista já é um movimento de globalização. Então, eu coloquei só uma sugestão, se quiser, não é obrigatório realmente, talvez colocar uma nota de rodapé mencionando que existe um debate, digamos, sobre o que significa ser globalização, que pode ser um processo interpretado como mais amplo e não apenas a partir ali da década de 70 adiante, né? E você menciona também nessa mesma página que o crescimento da influência, da dinâmica do sistema financeiro
na evolução da dinâmica de geração de emprego e renda. Talvez explicitar em que sentido vai essa influência. Você diz que sim, que tem uma influência, isso é inegável, realmente, esses movimentos, digamos, de cíclicos, seja de crises financeiras ou de crises econômicas que geram inovação, também implica em impactos na empregabilidade. Então, talvez seria bom explicitar que tipo de impacto a gente está falando. Se é, digamos, mais precarização, mais flexibilidade do trabalho. Você até, a certo ponto, me lembra que você menciona que começa a ficar menos separado a questão do que é formal, do que é informal, mas talvez deixar um pouco claro isso sobre qual que é esse impacto, digamos, em relação ao mundo do trabalho. E vamos ver, avançando. Teve um termo também específico que me chamou bastante atenção, que acho que seria importante também explicitar o que você quer dizer com isso. Na página 20, você fala o aumento da contestabilidade do mercado global de serviços. E aí, só pontualmente, diria para explicar o que seria esse contexto, esse conceito de contestabilidade. E depois eu busquei e, na verdade, existem mais de uma interpretação do que é esse conceito de contestabilidade. Então, também é o que eu tinha mencionado antes, né, de deixar sempre bem claro os conceitos que a gente vai trabalhar para todo mundo estar na mesma página, dialogando na mesma página. Avançando, destacar também, quando você fala específico do Schumpeter, você enfatiza na inovação de produtos, só chamar a atenção que também existe inovação de processos. Você, mais do que qualquer um aqui nessa mesa, sabe muito bem, porque você está trabalhando na área e me imagino que aconteça muita inovação também em processos, né? Então o Schubert também destaca isso, que inovação não é apenas em produtos, mas também em processos. E aí você traz modelos de inovação, né? Na página ali 26 eu estou agora. Eu coloco um comentário que seria talvez interessante também você, um pouco também de acordo com o que a Paula tinha mencionado. Existem diversos tipos de modelos de inovação, talvez colocar, não sei, uma nota ou uma citação breve de diferentes tipos de modelos de inovação e qual você vai trabalhar efetivamente, qual que é o modelo do seu estudo de caso, que é a Magazine Luiza, né? Então, você pode trazer nesse capítulo os diferentes tipos de modelos de inovação, para daí já amarrar, quando você trazer ali o seu estudo de caso, a gente vai tratar desse tipo de modelo de inovação, né? Dentro desse cenário de crise amplo, talvez também seria interessante, igual a Paula falou, de trazer um contexto, um período que a gente está trabalhando. Então, a gente tem esse período ali de, não sei, década de 80 em diante, que tem a ascensão de tecnologia de informação, e também tem um movimento de crise do capital, de estagnação de lucros, etc. Então, o capital começa, digamos, a buscar alternativas mais rentáveis. Você pode trazer esse período, explicar que existem esses tipos de modelos de inovação, e aí trazer o modelo da Magazine Luiza. Ela, dentro desse contexto de crise ali, imagino que você vai pegar da década de 80 em diante, ela se insere nesse modelo de inovação. E aí, acho que é um caminho para você amarrar o capítulo 1, explicando esses tipos de modelos e já trazendo no capítulo 3 qual que é o modelo da Magazine Luiza. Tá, avançando. Já no capítulo 3, você começa a trazer alguns casos de empresas que passaram por transformação digital. Algumas eu fiquei refletindo um pouco, na verdade. Você trouxe, por exemplo, eu refleti um pouco sobre o Spotify, o Airbnb e o Nubank, que já são casos, ali na página, a tabela 1 na página 31, né? Que são casos, na verdade, eu enxergo, posso estar equivocado, mas que nascem já. Ou seja, porque você traz empresas que passaram pela transformação digital, que, digamos, estavam no modelo tradicional e tiveram que ou inovar ou se adaptar, e agora tem um modelo distinto, né? A cor esse capitalismo de plataforma. Mas me parece que esses em específico, esses três, já nascem
nesse capitalismo de plataforma. Então, eles não passaram na transformação, senão que já são, digamos, resultado dessa transformação. Era uma reflexão que eu fiquei tendo para saber a pertinência de manter esses casos, ou talvez até criar uma outra tabela falando de casos que já nasceram nesse modelo de capitalismo de plataforma, digamos, já com o seu modelo de negócio adaptado com esses novos tempos atuais. Avançando, aí você começa especificamente no caso da Magazine Luiza. A sua apresentação agora eu achei muito boa, e você mencionou que ela sai de um cenário de quase quebra para um cenário de uma empresa muito exitosa. Só que no texto eu não vi isso escrito. Então, talvez agregar isso que você mencionou na sua apresentação, de que ela estava num cenário não só, digamos, de um modelo de negócio ultrapassado, mas também, como você mencionou, me parece que quase em uma falência, mas assim, com resultados negativos. Então, ela passa por um movimento de necessariamente precisar se adaptar e inovar para conseguir sair desse cenário de bancarrota, né, de falência, para aparecer num cenário de êxito. Acho que você poderia incluir isso na parte escrita, porque eu achei muito interessante quando você mencionou. Beleza? Isso, um pouco mais isso da Magazine Luiza. E também totalmente de acordo com a Paola, de fazer esse enlace aí, de costurar bem. Uma sugestão minha seria essa, né? Você que falar quais são modelos de inovação dentro dessas crises para costurar com o capítulo do estudo de caso, para não ficar, digamos, quase que 2 capítulos com vida própria, falando de temas que são coerentes por dentro de si, mas que não se relacionam, né? Então, talvez seria um caminho interessante esse que te mencionei. Já chegando no final, também outro trechinho que precisa um pouco de precisão na página 38, não se preocupe, eu vou te mandar. O Magazine Luiza possui diferenciações horizontais de menor amplitude. Especificar o que a gente está querendo dizer com essas diferenciações horizontais de menor amplitude. E tem um gráfico que eu achei bem interessante, o gráfico 3, mas eu fiquei na dúvida se é um gráfico específico para a Magazine Luiza, que mostra a variação ali me parece, de inserção do mercado do capitalismo de plataforma, né, de como que realmente isso penetra no mercado brasileiro ou não. Eu fiquei em dúvida se é para todo o varejo brasileiro ou específico para a Magazine Luiza, que é facilmente resolvível só explicitando que esse gráfico é para a Magazine Luiza ou para todo o varejo, né? E aí, no final, fiquei com uma dúvida, já está ali no capítulo 4, que é da Magazine Luiza, se foi realmente uma inovação da Magazine Luiza ou se foi um processo, digamos, de absorção e adaptação de um processo de inovação externo. Então, porque, digamos, esse capitalismo de plataforma já existia, então saber se realmente a Magazine Luiza absorveu tecnologia de fora e adaptou seu modelo de negócio, ou se realmente teve algo novo, realmente, digamos, inovativo, criado pela Magazine Luiza. Ou uma combinação, pode ter sido uma absorção com adaptações ao mercado local brasileiro, logo teve sim uma inovação processual nesse processo de absorção da Magazine Luiza. Eu fiquei com essa reflexão, se realmente ela inovou ou se foi mais um processo, digamos, de absorção, né? E nem menciono que eu não conhecia esse dado que a Paula falou, que na verdade ela também passou por um processo de ir comprando várias, né, absorvendo várias empresas. Então, é outro elemento mais para entender se foi realmente um processo inovativo ou muito mais adaptativo e de absorção externa, né? E já para fechar, desculpa o maçante que foi, passar por todos os pontos. No capítulo 5, que é o último, você não menciona a Magazine Luiza nas considerações finais, simplesmente falar que você poderia trazer, que é o capítulo de fechamento, né? Então, trazer novamente, brevemente, ali o estudo de caso que foi trabalhado, que é a Magazine Luiza,
e o seu processo, se foi inovativo ou não, né? E como que ele se relaciona com o grande ciclo de crises do cenário internacional. Então, também trago essa pontuação de trazer o estudo de caso mencionado explicitamente no capítulo 5. São essas as considerações. Vou te mandar, Karina, também para você, Enes, esses pontos, todo com o texto também. O texto, algumas coisas eu fui grifando. Então, vou mandar um Word com esses comentários e também o PDF com os destaques que eu fiz. E finalizo aqui a minha intervenção nesta sexta-feira de reuniões. Maravilha, Vitor, obrigado também. Eu passo agora para a Karina fazer as observações, comentários, responder o que ela achar que é pertinente ser respondido. Perfeito, obrigada. Bem, primeiro, obrigada pelas pontuações, né, os pontos que vocês trouxeram. Com certeza são muito construtivos, assim, para uma visão de como eu posso deixar o trabalho ainda mais conectado e, principalmente, né, me aprofundar em algumas temáticas que geram muitas discussões também interessantes ali para o tema. Eu, assim, não tenho muitos comentários, eu acredito que foram visões muito produtivas mesmo, muito construtivas. Achei muito interessante poder me aprofundar também nessas temáticas. Só quanto às dúvidas que o Vitor trouxe, né? Em relação à tabela 1, aquela que traz das empresas, ali eu sei que eu trouxe empresas tanto, né, que começaram de uma forma mais tradicional, quanto também que já começaram no meio digital, como o Spotify. Mas a tabela tem um foco mesmo na adaptação do negócio. Então, assim, o foco dela foi pegar como o negócio ele começou ali de uma forma e a empresa teve que fazer uma alteração para que ele conseguisse chegar no potencial que ele chegou. Então, não foi assim precisamente quanto a empresas que precisaram se digitalizar, mas foi como elas se reinventaram em relação ao seu modelo de negócio para conseguir alcançar o potencial que possuem hoje. E aí um outro ponto foi sobre o cenário de quase quebra do Magalu. Eu cito no texto essa frase que ele passou, ali acho que é no primeiro parágrafo, passou pelo cenário de quase quebra, mas eu vejo uma oportunidade de poder discutir melhor isso, né? Falar mais desse cenário. Acho que isso realmente eu não contemplei tanto ali na discussão. Foi mais uma citação. É uma oportunidade também bacana de deixar mais explícito, né? Como é que foi esse cenário. E, por fim, a dúvida, né, que você trouxe quanto a ele adaptar o seu modelo, se foi algo no meio externo que fez com que ele pegasse isso, né, que a empresa pegasse isso para ela, para poder se adaptar. Enfim, eu acredito, na verdade, assim, o que eu tenho ali em relação ao meu texto é que o Magalu ele já tinha uma visão inovadora. Então, assim, teve um processo externo, teve um processo de reinvenção ali da economia, mas o Magalu ele teve o instinto necessário para conseguir adaptar o seu modelo de negócio, o que é uma flexibilidade que boa parte das empresas não conseguem, por isso que quando chega uma mudança dessa, mesmo que eles criem sites, criem plataformas, não conseguem continuar ali no seu potencial de mercado. Então, a diferença do Magalu, né, o que foi que assim, não foi algo só de fora ou só dele. Eu acho que como você comentou, uma junção dos dois. Ele já tinha ali uma visão, uma liderança estratégica que conseguiu se adaptar, pegar inspirações ali do mercado, pegar pontos do mercado, mas também ter as táticas próprias da empresa para poder ali se adequar e se manter diferencial. Bem, acho que esses são os pontos, assim, fez sentido? Tem mais alguma dúvida em relação a essa questão? Eu tô tranquila. Bom, obrigado, Karina. Vou fazer comentários breves. Primeiro, agradecendo a Paola e ao Tarifa pelas observações e comentários. Acho que algumas das questões que vocês pontuaram, eu e a Karina já havíamos conversado na semana passada, principalmente no que diz respeito ali à fragilidade da literatura da área de inovação, né? A gente entendeu que tinha uma lacuna ali de autores que são relevantes também para a gente pensar talvez conceitos mais contemporâneos, mas o grande objetivo mesmo que a Karina se colocou era de conseguir demonstrar exatamente
absorção dos impactos econômicos e sociais pelo mundo corporativo. Acho que esse que era desde o princípio, quando a gente começou esse trabalho alguns meses atrás. E aí, quando as versões, né, foram avançando, a gente foi percebendo que faltava alguma coisa ainda, né, Karina? Faltava algo que desse liga nessa ideia dela. E quando ela apresenta essa tabela, Tarifa, que você mencionou, eu olhei a tabela, vi as empresas e o Magazine Luiza apareceu ali no meio dessas outras empresas. E eu, né, tinha conhecido já esse caso, o podcast, visto alguns materiais sobre a trajetória do Magalu e sugeri para ela se não valeria a pena também ela tentar explorar como estudo de caso. E acho que ela acabou gostando da ideia e ficou bom. E a gente deu sorte, porque eu poderia ter sugerido as americanas e a gente teria um trabalhão agora para justificar para vocês se fossem as americanas o nosso estudo de caso, né? Provavelmente não estaríamos fazendo essa defesa hoje. Mas acho que para além disso, o que eu como orientador da Karina, eu tenho só elogios a fazer. A Karina, para as colegas que estão aqui, para os amigos, familiares que estão participando, sabem que a Karina foi um exemplo de estudante, né, na nossa graduação, está aí finalizando o curso, provavelmente recebendo lá a sua premiação do mérito acadêmico, porque teve um desempenho acadêmico assim, bastante acima da média. Desde muito cedo ingressou no movimento Empresa Júnior, mas paralelamente desenvolveu pesquisa e iniciação científica também comigo. Então ela foi aí sempre com um pé, talvez um pé e meio no movimento Empresa Júnior e meio pé na pesquisa acadêmica, mas ela foi sempre tentando equilibrar as duas coisas. E muito rapidamente já ingressou na sua trajetória, então já está inserida há algum tempo no mercado, com outras perspectivas que não a do trabalho acadêmico, né? E aí eu acho que, em alguma medida, a escolha do tema, mas também as fragilidades do trabalho refletem isso, e é uma opção, e o trabalho de conclusão de curso, como a gente conversou, é uma etapa necessária, obrigatória, mas é só mais uma dentro das várias etapas da formação que ela complementou. Acho que a única questão, Karina, eu me lembro alguns de vocês devem conhecer, o Tarifa, obviamente, a Paola também, que é o Cauli, que foi meu orientando da primeira turma. E o Cauli, quando foi para a defesa de trabalho de conclusão de curso dele, uma das professoras que fez parte da banca usou como exemplo, ele estudou o BNDES e o financiamento às empreiteiras brasileiras, e aí ela falou que, ela usou como exemplo que o pesquisador de algumas áreas mais aplicadas, como por exemplo na biologia, que trabalha com animais, ele não pode ter dó na hora de abrir o bichinho para desenvolver a pesquisa dele. E eu achei que a Karina teve um pouco de dó na hora de abrir o bichinho dela aqui no trabalho. Eu achei que ela poderia ter explorado mais o Magazine Luiza não só como um case de sucesso, explorar como um case que tem, obviamente, muitas características de sucesso, né? Não é por acaso que se fala tanto em Magalu de uns anos para cá, mas não é por acaso que tem uma trajetória desde os anos 60 como uma loja que se sustenta em meio a tantas crises, mas que também apresentou em diversos momentos dessa trajetória algumas dificuldades, porque tomou decisões acertadas, mas nessas decisões acertadas também arcou com alguns custos, e teve aí que recorrer a alguns empréstimos, teve que mudar de estratégia no meio do caminho, teve aquisições que não deram tão certo, e isso está muito relacionado a determinados momentos dos ciclos que você mencionou no primeiro capítulo. Eu acho que a única ressalva que eu faria é essa: o bichinho é bonitinho, mas não dava para ter tanta empatia assim com ele. Acho que daria para ter explorado um pouco mais esses outros lados. Mas eu acho que você conseguiu, como a Paola falou lá no início, fazer algo muito interessante, que é trazer um caso concreto para dentro de um trabalho de conclusão de curso de relações internacionais, um caso concreto do mundo corporativo, que, enfim, se não você, talvez colegas do curso e outros colegas de área vão poder trabalhar nessa empresa, vão poder conhecer essa empresa através do seu trabalho também. Então, acho que isso tem que ser bastante valorizado.
infelizmente ainda não é muito comum na nossa área. Isso é muito comum na área de administração, um pouco também na área de economia, mas na área de RI ainda há um tabu sobre estudar empresa, sobre estudar, né, o mundo corporativo, e acho que a gente pode ir aos pouquinhos. Eu vou sempre tentando quebrar esses tabus aí. Mas é isso, parabéns por enquanto. Acho que eu, Paola e Vitor vamos sair para uma outra sala, é mais fácil do que todo mundo sair, tá, gente? Então eu vou criar um link aqui e mando para vocês, e aí o pessoal pode aguardar, fica conversando com a Karina, a gente vai deliberar pelo resultado e retornamos já já aqui na sala, tá bom? Hermes, Diga. você vai mandar o link por onde? Eu já mando aqui no nosso chat mesmo, eu só tô abrindo ele.